Glória a Deus. Diga aleluias. Vamos ler a Bíblia Sagrada. Evangelho de Lucas, capítulo 16. Abre a sua Bíblia, você que trouxe a Bíblia. Evangelho de Lucas, capítulo 16. Aleluia. Nesta noite feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Eu marquei um encontro com Deus. Canta, igreja. Neste santo lugar, canta, de oração. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei. Jesus, aleluia, glória a Deus, glória a Jesus. Evangelho de Lucas, capítulo 16. Quem encontrou, diga amém. Amém. Verso 19. Glória a Deus. É conhecida a palavra de Deus, mas a palavra de Deus, ela é uma fonte. Ela é uma fonte que sempre está jorrando coisas novas para nós. Diz a senhora: havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalado e esplendentemente. E havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta da sua casa, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cachorros vinham lamber-lhes as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu. Quem morreu? Quem morreu? Mendigo. E foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Passado algum tempo, morreu também o rico e foi sepultado. Viu uma diferença aí? Um foi só sepultado, o outro foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. E no inferno o rico ergueu os olhos, e estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro, o mendigo, no seu seio. E chamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta de seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em vida lá na terra, e Lázaro somente males. Agora este é consolado e tu atormentado. E além disso, está posto entre eu e você um grande abismo, de sorte que os que estiverem aqui não passam para aí, e os que estiverem aí não passem para cá. Disse ele: rogo-te, pois, ó Pai, que mandes a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que eles dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: tem Moisés e os profetas, ouça-nos. E disse ele: não, pai Abraão, mas se alguém entre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão disse: se não houve a Moisés e os profetas que estão na terra, tampouco acreditarão ainda que algum morto ressuscite. Amém? Oh, glória a Deus. Aceite, bata em palmas e louva a Jesus. Glória a Deus, aleluia. Oh, maravilha. Irmãos, esta palavra que nós lemos aqui é uma palavra tremenda, uma palavra viva e eficaz. Glória a Deus. Dentro dessa palavra aqui, Jesus mostrou algumas coisas. Primeira coisa, ele mostrou que se nós ficarmos envolvidos com este mundo, com as coisas desse mundo, e morrer praticando as coisas desse mundo, os prazeres desse mundo, a nossa alma irá para o inferno.
É uma verdade, e é o que a maioria da humanidade vive fazendo: as coisas desse mundo, os prazeres da carne. Se alguém falar de Jesus para eles, criticam, zombam, perseguem. Vocês pensam o quê? Tem pessoas no Brasil que só não matam crente por conta da lei, mas se for abrido uma brecha na lei para proibir aos crentes de pregar o evangelho no Brasil, tem pessoas aí fora aí que diz que tem Deus no coração, que tem a coragem de matar um crente pregando o evangelho. Vocês lembram há pouco tempo aí, quando estava passando aí na eleição a presidencial, na eleição passada, lá para o lado do norte, do sul lá, a perseguição que eles puseram dentro da igreja, porque estava falando de Jesus. Com toda a coragem eles têm, se a lei abrir brecha, eles têm coragem de entrar aqui e matar, não só eu que estou pregando, mas todos os irmãos e quem estiver dentro da igreja, adorando a Deus. Quem que usa uma pessoa dessa? 100% de certeza que é o diabo, porque o diabo é que não gosta do evangelho, o diabo é que não gosta da palavra e não quer que você, irmão, você, irmã, esteja sentado aqui ouvindo a palavra. Ele queria que você estivesse lá no prostíbulo, lá no bar bebendo, queria que você estivesse lá na sua casa assistindo televisão, queria que você estava jogando dominó, jogando jogo da internet. Ele queria que você estivesse, glória a Deus, fazendo a vontade dele. É isso que ele queria. Quando nós tiramos o nosso tempo e viemos aqui para a casa de Deus, nós estamos fazendo a vontade dele. Isso ele não quer. Nós estamos ouvindo a palavra, alimentando a nossa alma da palavra. Ele não quer. Glória a Deus. Outra coisa que Jesus mostra: se nós abandonar tudo isto para o seguir, a Bíblia mostra que nós teremos um descanso no seio de Abraão, que diz que é o céu. Onde no capítulo 14 do Evangelho de João, verso 2, Jesus disse: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito: vou preparar lugar, e se eu for, virei outra vez para vos levar para mim mesmo. Glória a Deus. Então este lugar está preparado para aqueles que deixam o mundo, que deixam os prazeres, o pecado, aceitar Jesus e servi-lo fiel. Glória a Deus, até o fim, não é por algum tempo não, até o fim. No livro de Mateus, capítulo 24, verso 13, se não me falha a memória, 13, diz que aquele que perseverar até o fim é que alcança a coroa da vida eterna. Glória a Deus, amém? Graças a Deus. Outra coisa que a palavra mostra aqui, muito importante, é que quando a pessoa está lá na chama do inferno queimando, ele quer somente um pingo d'água num dedo ali, ó. Você pega molhar o dedo e pinga um pingo só na língua dele para refrescar, de tão terrível que é o fogo lá, o tormento lá, de tão terrível. Só um pinguinho d'água que você pingar com o seu dedo na língua dele, para ele já é algo para refrescar. Glória a Deus. Então a Bíblia mostra aqui que realmente existe o inferno através dessa passagem que Jesus fala aqui. Realmente existe um inferno, e que realmente é um lugar de tormento, igual muitos dizem que não existe, e a Bíblia vem afirmar que existe. No Evangelho de Apocalipse, ou digo melhor, no livro de Apocalipse, o livro das revelações escrito pelo João, a Bíblia diz que aqueles que não foram achados seu nome escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo, que é o inferno. Glória a Deus, que é o inferno. Mais uma vez provando a Bíblia que o inferno existe. Outra coisa que Jesus mostra aqui dentro desta palavra, irmãos, vamos observar, já foi que vai para o quarto, a quarta coisa que Deus está mostrando aqui dentro dessa palavra. A outra coisa é que quando a pessoa morre e vai para lá, não tem como ele voltar mais. Ele não volta mais, a não ser que Jesus ressuscite, né? Se Jesus ressuscitar, agora ressuscitou o filho da viúva de Naim, agora ressuscitou a Lázaro,
né? Agora ressuscitou a filha de Jairo, aí ainda volta. Mas depois que foi sepultado, o seu corpo já está lá dentro da terra, a sua alma já pegou o seu destino, não volta mais. Para voltar somente os salvos no arrebatamento, que ressuscitarão e subirão. Aí a Bíblia diz que os que estão vivos terão seus corpos transformados, subiremos e encontraremos no ar. Aí sim, ali encontraremos. Aí outra vez a Bíblia diz, na guerra do Armagedon, lá em Israel, quando Jesus desceu sobre o Monte das Oliveiras, aí a Bíblia diz que Jesus vem e os santos com ele, que é a igreja que foi arrebatada, virá com ele também naquele tempo. É o momento do encontro. Quem ficou aqui, não subiu, vai ver nós aquele dia. Glória a Deus, diga glória a Deus. Então Jesus mostrou que morreu, não volta mais. Ah, pastor, mas fulano e tal tem um parente que morreu, e aí ele voltou e falou com a pessoa. Voltou, você viu ele? Não, foi lá no centro espírita, e eu vi ele falando, a mesma voz, a dele, tudo, fala tudo dele mesmo, igualzinho. Você viu um cavalo do diabo incorporado pelo diabo, que pegou lá os dados da pessoa lá no inferno, veio se passando por ele, mas a pessoa mesmo, se foi para o inferno, está lá no inferno sofrendo. Glória a Deus. Quem foi, não volta mais. Ah, mas existe a vida de lá? Existe. Como existe essa, existe a vida de lá também. Só que quando você vai para lá, você não volta mais para esse mundo. Até porque quem for para lá agora vai ficar dormindo no paraíso, e só serão despertados no arrebatamento da igreja. Diga glória a Deus. Está repousando o descanso no arrebatamento da igreja, é que voltará. Outra coisa que a Bíblia mostra aqui no verso 23 é que quem vai para o inferno, a pessoa vê a certo ponto da altura, né? Como diz Paulo aí nos lugares celestiais, vê um certo ponto e ele chega até clamar por socorro ou pedir ajuda. Foi o que aconteceu aqui. Esse homem estando em tormento aí no inferno, ele viu o Senhor Deus e Abraão de longe e viu Lázaro sendo consolado por ele, e ele pediu ajuda. Molha aqui a minha língua para refrescar. Não, então vai lá e diz para os meus 5 irmãos que tem lá, para ele não vir para esse lugar. Também não, morreu, não volta mais. E ele ainda vai dizer, não Senhor, mas se algum morto ressuscitar e for lá e dizer para eles não virão, eles vão acreditar. Deus falou, lá estão meus servos pregando o evangelho, lá estão meus obreiros, lá estão minhas obreiras, lá estão meus servos, lá está minha serva, lá está o meu pastor, o meu servo que eu escolhi, pois na hora está anunciando o evangelho. Se eles não acreditarem no vivo que está lá pregando o evangelho, para eles vão acreditar no morto que ressuscite. Quer dizer, Deus cortou de vez, morreu, partiu dessa vida, não volte mais, não voltará mais. Glória a Deus. O que acontece, meus queridos irmãos? Aleluia. A Bíblia diz, aqui Jesus diz, que nós estamos aqui para anunciar o evangelho. É nosso dever, irmãos, anunciar para o povo o evangelho, pregar, convidar para vir para a igreja. Quando eu era do mundo, como eu já disse para os irmãos, eu gostava de um futebol. Todos os dias eu jogava bola em frente à minha casa, todo dia. E passava uma senhora de mais ou menos 65 para 70 anos. Eu morava no meio da quadra. Ela morava na outra quadra, como por exemplo, eu morava na quadra de lá, ela morava na outra quadra de cá, mas no canto da quadra, a última casa do canto. E ela ia para a igreja, passava todo dia, estava ali jogando bola.
Ela ia com o panfleto, entregava o panfleto para mim e me convidava para a igreja. Todo dia que ela ia para a igreja, que eu estava ali, ela me convidava para a igreja. Hoje você não vê ninguém fazendo isso, irmãos, porque morreram, perderam o primeiro amor, perderam a fé. Hoje você vê crente, tem uns que nem Bíblia carrega mais para a igreja. Glória a Deus. Mas você sabe que a pessoa é crente quando ela pega a Bíblia e corre para a igreja. Aí você sabe que a pessoa é crente. Os crentes de hoje nem parece mais crente. No livro de Malaquias 3,18 diz que veremos a diferença entre o que serve e o que não serve a Deus. No livro, meus irmãos, de Mateus, no capítulo 28, onde Pedro ali estava ali, Jesus estava sendo julgado no sinédrio. Pedro, por lado de fora ali, ele foi conhecido por uma criada, ele foi conhecido pelo povo que estava ali, pelo seu jeito, pela sua conversa, pelo seu modo de trajar. No livro de 2 Reis, capítulo de número 4, no verso 9, a Bíblia mostra que Eliseu foi conhecido que era um servo de Deus por uma senhora. Ao ver o jeito dele andar, dele se comportar e dele se falar, ela olhou para o seu marido e disse: olha esse homem que toda vez que ele passa aqui, por nós aqui, eu tenho observado ele verdadeiramente é um homem de Deus. Ela observou, ela olhava ele e observava as pronúncias das suas palavras, o seu modo de trajar, o seu jeito de olhar. O crente ele é diferente até no olhar. Tem uma mulher passando na rua aí, o crente está aqui, ele bate o oi, é conhecido. Quem olha e vê o crente olhando para uma mulher, ele sabe se aquele crente é fiel ou não, porque se ele bater o olho na mulher, a mulher está de uma maneira que as mulheres hoje não tem mais vergonha na cara, anda de qualquer jeito mesmo, está de uma maneira de uma maneira extravagante. O crente bate o oi, o que faz? Para não pegar contra o seu Deus, ele tira o olho na mesma hora. Agora o crente sem vergonha, o crente mundano, o crente rico, entre aspas, o crente que gosta do mundanismo, do pecado, e está se preparando para ir para o inferno, quando ele vê uma mulher de roupa extravagante, ele fica olhando até sumir no canto, quase quebra o pescoço. Glória a Deus. Por quê? Porque não é um cristão verdadeiro. E a Bíblia diz que há diferença entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. A Bíblia mostra, irmãos, a Bíblia mostra que nós somos peregrinos aqui na terra. O que é peregrino? É um povo que está em uma terra que não é sua, onde ali os costumes não são os mesmos, seu, tudo é diferente. O traje, o falar, a comida, tudo é diferente da dele. Ele está ali de passagem. Glória a Deus. Assim somos nós estamos aqui de passagem. Nós não devemos viver como o mundo, nós não devemos vestir como o mundo, nós não devemos conversar como o mundo, nós não devemos participar das coisas desse mundo. Glória a Deus. Então a Bíblia mostra que Lázaro, a Bíblia apresenta ele como um mendigo, mas ele foi salvo não porque ele era um mendigo, ele foi salvo porque ele servia ao Senhor, porque ele era servo do Senhor. Se fosse assim, por ser mendigo era salvo, todos os mendigos que estão na rua seriam salvos. Glória a Deus. Mas nós podemos ver no capítulo 5 de Marcos, que quando Jesus chegou na cidade de Gadara, tinha ali um homem que ele era mendigo, e ele vivia nos montes, ele vivia nos sepulcros, e andava sujo para cima e para baixo. E a Bíblia revela que era um demônio, era uma legião de demônio que estava na vida dele. Então esses mendigos que estão na rua aí, não vou dizer todos, mas praticamente quase que todos, demônios que estão na vida deles. E olha irmãos, por incrível que pareça, eu conheci mendigando na rua. Eu vi um certo dia um homem pegando um pedaço assim de pão no lixo, irmão, no lixo, para comer. Eu fiquei olhando assim, aquela coisa, meu Deus, mas como pode um homem comer lixo? Ele pegava ali e comia. Eu fiquei olhando e ele veio para o meu lado
E quando ele chegou para o meu lado, eu fui pregar para ele, irmãos. Para minha decepção, o homem era pastor, desviado do evangelho. Ele caiu naquela condição porque Deus avisou ele. Satanás preparou um laço para ele. Deus avisou e ele ainda caiu. Acabou indo lá para a rua. Então tem muitos que estão lá na rua, que são mendigos e são pastores ou ex-crentes. Tem muitos que conhecem a Bíblia de cor. Então, glória a Deus, uma pessoa dessa é salva? Não, porque está no mundo do pecado. Ninguém é mendigo, irmãos. Ninguém é mendigo e é salvo porque ser mendigo. Não. Poderá ser salvo, pode ser mendigo, mas tem que aceitar Jesus. Um certo pregador pregava e ele dizia que tinha um irmão, uma igreja, e um mendigo chegava todo dia, entrava de igreja fora, chegava lá no púlpito, lá na frente do altar, ajoelhava e dizia: Jesus, eu sou o Gui. Quem já ouviu falar isso? Ouviram não? Fala: Jesus, eu sou o Gui. Levantava e ia embora. Outro dia vinha de novo, ajoelhava lá assim e falava: Jesus, eu sou o Gui. Levantava e ia embora. Todo dia ele fazia isso. E quando ele ia embora, ele tinha na frente da igreja assim, tinha uma rua bem movimentada e ele tinha que atravessar ali. E um desses dias ele chegou ali, joelhou lá no altar com as mãos para cima e disse: Jesus, eu sou o Gui. Levantou e foi embora. Nossa, se estiver prejudicando você, pode ligar. Pode ligar aí. Se o ventilador estiver prejudicando você, pode ligar aí. A irmã que ligou aí, mas vocês podem ligar. Ela foi embora. Se ela tivesse, ela tinha de ligar também. Então o que acontece? Quando ele foi atravessar a rua, um carro veio e pegou ele. Aí caiu ali, morre, não morre. Correram e levou ele para o hospital. E lá no hospital, morre, não morre, morre, não morre. O pastor foi visitar ele. Ao pastor ir visitar ele, ele voltou em si e disse: pastor, Jesus veio aqui, aquele homem de branco, coisa mais linda, e disse: Gui, eu sou Jesus. Aleluia. E aí o Gui contou isso para o pastor e partiu. Amém? Gui era um mendigo e ele foi salvo porque ele tinha com certeza aceitar Jesus, sei lá se naquela igreja ou em algum lugar, e ele estava todo dia humilhando ao Senhor. A oração dele era essa: Senhor Jesus, eu sou o Gui. Uma coisa simples. Eu sempre falo, irmãos, eu tenho experiência, eu posso contar. Para Jesus operar, eu não preciso ter teologia. Para Jesus operar, eu não preciso, meus irmãos, fazer boniteza aqui na frente. Eu não preciso pôr irmãos para pular aqui na frente, fazer, como chama aquela dança que sempre acontece essas mulheres dançando aqui, cantando e fazendo gesto com a mão. Sempre tem Deus é amor isso, né? Deus é amor, tem isso agora, né? Só o sangue do cordeiro. Como é que chama aquilo? Glória a Deus. Pornografia, né? Glória a Deus. O que acontece? Não preciso fazer aquilo. Se eu quiser que Jesus opere, bato o joelho no chão, oro, jejum, consagro, busca a Deus, Ele vai operar. Glória a Deus. Ele vai fazer. Ele vai. Irmãos, veja essas igrejas chique. Igreja chique. Você chega assim, tem cerâmica até na parede lá de fora, luzes das melhores luzes, que você entra dentro, parece que está entrando num paraíso. Tão bonito que é as igrejas, mas é um culto morto. É uma palavra de sabedoria humana que não tem inspiração de Deus. Você está no culto, parece que você está no velório. Glória a Deus. Por quê? Não tem o Espírito Santo, irmão. Deus não habita nessas coisas. Jesus disse no livro de Mateus, capítulo 11, verso 28 a seguir. Ele começa dizendo: vinde a mim todos cansados e oprimidos,
Tomai sobre vós meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E aprendei de mim que sou manso e humilde. Olha, aprendei de mim que sou manso e humilde. Deus ama a humildade e a simplicidade. Agora não confunda simplicidade e humildade não. Às vezes você chega na casa daquela irmã, a casa da irmã está suja, é papel em todo canto da casa, é lixo na casa, é teia de aranha em todos os lugares, nas cadeiras, nos cantos. A irmã anda até descalça, suja, parece que tem tempo que não toma banho. Fala, nossa, mas a irmã fulana é humilde nada, ela é porca mesmo. Isso não é humildade, isso é falta de higiene. Isso não é, glória a Deus, simplicidade. Isso é falta de higiene. Ser simples é uma coisa, ser humilde é outra. Tem pessoa que anda assim, mas se você pisar no pé dela, não tapa como? Que humildade existe aí? Glória a Deus, amém? Então Deus, o Senhor ama a simplicidade. Eu vi um pregador pregar uma vez. Eu não sabia nem conversar direito, irmãos. Ele não sabia nem falar, ele falava mais glória a Deus, aleluia, Jesus, glória a Deus, aleluia, do que a própria pregação que ele fazia. Mas eu vi Deus operar, simples, eu vi Deus operar. Porque Deus agrada quando nós somos fiéis a Ele, mesmo que sejamos simples, Ele ama, amém? Glória a Deus. Então muitas pessoas que acham, pode pensar, porque foi salvo porque é mendigo. Não, foi salvo porque ele servia ao Senhor. Glória a Deus. E não se engane, partiu dessa vida que não volte mais. A morte, ela é como uma porta. Para você entrar aqui dentro dessa igreja, você tem que passar por essa porta. Para você sair daqui para lá, tem que passar pela porta. Vocês entenderam? Então você, eu quero ir lá fora, tem que passar pela porta. Se eu fechar a porta, você não volta mais, não entra mais. Assim é a morte, ela é uma porta. Para você passar para a eternidade, você tem que passar pela morte, que é a porta. Depois que você passou para a eternidade, fecha-se a porta, não volta mais. E quem pode abrir a porta? Quem pode abrir a porta? Só Jesus. Jesus, né? Ele disse, a porta que eu abri, o homem não fecha, e a que eu fechar também, o homem não. Quando ele foi até o inferno, ele tomou a chave da morte, que estava na mão, sob o domínio de Satanás. E ali estava todas as chaves que eu creio que ele precisava para dar com ele. Amém? E ele disse, eis que estou à porta do teu coração e bato. Então hoje o Senhor está falando para você. Hoje nessa mensagem o Senhor quer te dizer, glória a Deus, não fique se envolvido com as coisas deste mundo, desta vida, porque quem se envolve com as coisas dessa vida, esquece das coisas de Deus. E quem se esquece das coisas de Deus, envolve com as coisas dessa vida, ao morrer envolvido com as coisas dessa vida, não tem direito de salvação. E depois que está lá no inferno, não tem volta mais. Então Deus está avisando isto para nós ficar atentos, aproveitar o tempo que temos hoje e vamos, irmãos, buscar o Senhor. Lembra da visão que eu falei mais cedo para vocês, né? Busque o Senhor enquanto é tempo, irmãos. Estamos nos últimos minutinhos da igreja do Senhor na terra. O anticristo está aí. O mundo está sendo preparado para ser entregue nas mãos do anticristo. Veja como aumentou o governo da esquerda, ou os governos da esquerda. Veja como aumentou no meio da humanidade, nos países. E veja o que eles apoiam no país e o que eles não apoiam. Tudo para o lado do anticristo. E são eles que vão preparar o mundo para entregar nas mãos do anticristo. E tudo está sendo preparado, irmãos. O sistema, estão tudo preparado, estão tudo ficando jeito. Quando ele pegar o poder, ele vai só executar o que já está pronto. Glória a Deus. Cada minuto que você perder aqui de oportunidade
de orar a Deus, de vir para a igreja, de ler a Bíblia, de buscar o Senhor, cada minuto que você perder é muito precioso o que você está perdendo. É tempo que às vezes você não pode mais, glória a Deus, recuperar. Então, meus irmãos, preocupe com a sua salvação, preocupe com a sua alma, procure orar a Deus. Como nós vemos para a igreja para orar, muitas vezes eu sei, a gente joelha para orar e vem aquele desânimo, aquele abrição de boca, repreende, é demônio, irmãos, para não deixar você orar. Às vezes você vai orar na sua casa, te dá aquele sono, você às vezes até dorme, não, vou dormir, uma soneira danada, é demônio, repreende. Você vai ler a Bíblia, dá aquela soneira, mas você fica o dia inteiro com o celular, não dá sono nenhum, né? Está dando conta de discernir aí? Quando vai buscar o Senhor, a soneira vem, mas quando está fazendo as coisas da carne, da vida aqui, não tem nada. Aprenda a discernir essas coisas e procure mais buscar a Deus. Amém? Que o Espírito de Deus continue falando no teu coração. Batem palmas e dá glória a Jesus. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Vamos orar, coloca de pé, vamos orar. Se o Espírito de Deus me revelar, eu estarei passando a revelação que o Espírito de Deus me passar. Se não, glória a Deus, nós podemos ir embora. Aleluia. Levante aí as suas mãos, sua mão direita, ou coloque na tua cabeça. Vamos orar ao Deus. Começa a dizer glória, 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 glória a Deus. Maravilhoso Deus, eterno, poderoso Pai, eu estou orando, meu Deus, nesse momento, juntamente com teus filhos, Senhor. Ó Deus, ó Pai querido, acabei, meu Pai, de expressar a tua mensagem. Fala com meus irmãos, ó Deus, agora pela tua revelação, se for a tua vontade, Senhor. Ó Deus, aqui estou eu na tua presença, Pai. Usa-me em tuas mãos como instrumento do Senhor. Meu Deus, se tiver alguém sentindo alguma dor agora, faça, meu Deus, essa dor desaparecer. Meu Deus, se tiver alguém, meu Pai, enfrentando algum problema na sua vida agora, ó Deus, ajuda essa pessoa a vencer. Ó Deus, se tiver alguém, meu Deus, enfermo, cure em nome de Jesus. Em nome de Jesus, vai curando, Senhor, toda enfermidade do corpo, toda enfermidade no sangue, nos ossos, na carne. Entra com providência, Senhor. Em nome de Jesus, faz uma grande obra agora. Em nome de Jesus, trabalha agora, meu Deus. Trabalha, Senhor, pelo teu Espírito Santo. Trabalha em nosso meio, meu Pai. Olha esses irmãos pedindo, olha esses irmãos orando, olha esses irmãos falando contigo, Senhor. Deus, eu não sei o que eles precisam. Deus, eu não sei o que eles buscam. Deus, eu não sei, meu Pai, como da vida dos meus irmãos, mas tu sabes, meu Pai, e tu pode revelar o profundo e o escondido. Deus, tu pode fazer uma obra agora, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, amém. Todos digam amém. Amém. Diga glória a Deus. Bate palmas e dê glória a Jesus, irmãos. Aleluia, cante assim: se o Espírito de Deus habita em mim, eu canto como Davi. Se o Espírito de Deus habita em mim, eu canto como Davi. Eu canto, eu canto. Eu canto, eu canto, eu canto como Davi. Se o Espírito de Deus habita em mim, eu oro como Davi. Se o Espírito de Deus habita em mim, eu oro. Eu oro, eu oro, eu oro como Davi. Eu oro, eu oro, eu oro como Davi. Se o Espírito de Deus habita em mim, eu luto como Davi. Se o Espírito de Deus habita em mim, eu luto como Davi. Eu luto, eu luto, eu luto como Davi. Eu luto, eu luto, eu luto como Davi. Se o Espírito de Deus habita em mim, eu venço como Davi. Se o Espírito de Deus habita em mim, eu venço. Eu venço, eu venço, eu venço como Davi. Eu venço, eu venço, eu venço como Davi. Amém. Bate
Bate palmas e dá glória a Deus. Aleluia. Bate palmas e dá glória a Deus. Glória a Deus. Vou explicar uma coisa para vocês que às vezes vocês não sabem, ou às vezes vocês sabem e esqueceram, né? Vou explicar para vocês. A igreja, quanto mais avivada, quanto mais glória a Deus, quanto mais palma, mais o Senhor trabalha na revelação facilmente, viu? Então muitas vezes você vem na igreja e fica aí despercebido aí, dormindo aí, não glorifica a Deus. E aí depois na revelação não é revelado, vai reclamando: Deus, eu não fui revelado. Mas você não deu lugar para o Espírito de Deus. O nome lá é Igreja Pentecostal. Você sabe o que significa Pentecoste? O nome Pentecostal, você sabe o que significa? Glória a Deus. Lá no capítulo 2 de Atos Apóstolos, você vai ver lá. Os discípulos estavam reunidos buscando o Espírito Santo, o poder de Deus. Quando o Espírito desceu sobre eles, que foram cheios do Espírito Santo, o que aconteceu? Um grande barulho que abalou toda a cidade. Então, Pentecoste é crente cheio do Espírito Santo. E o crente cheio do Espírito Santo não consegue ficar calado. Amém? Glória a Deus. Amém ou amém? Amém. O Espírito de Deus me revela que uma pessoa. Glória a Deus. O Senhor tem uma bênção para te entregar. E essa bênção o Senhor me passava no discernimento. É lá no teu trabalho. É uma bênção do Senhor para te entregar. E é lá no teu trabalho. Glória a Deus. Quer a vitória de Deus nessa pessoa? Receba, meu irmão, a tua bênção em nome de Jesus. Bate palmas e dá glória a Deus. Bate palmas e dá glória a Jesus. O Espírito de Deus me revela uma pessoa. O Senhor diz, manda dizer a essa pessoa que ele tem grandes coisas para te dar, para te entregar. Se você permanecer num propósito, se você permanecer num propósito que você sabe qual, você falou com Deus. Se você permanecer nesse propósito, sendo fiel, Ele diz que tem uma grande obra para te entregar. Ele vai te restaurar. Cadê você? Não. Quer a bênção? Não. Receba a vitória. Bate palmas para Jesus. Glória a Deus. O Espírito de Deus me revela ainda uma pessoa em nosso meio. Glória a Deus. Você colocou algo na presença de Deus. Não sei o que, Deus não me falou o que, Deus não me passou o que é. Mas o Senhor diz: aquilo que você colocou na presença do Senhor, o Senhor diz: continue, não desanime, continue buscando. Ele vai te entregar. Se você crer, Ele vai te entregar no tempo certo. Glória a Deus. Cadê você? Receba, irmão, com vitória. Bate palmas e dá glória a Jesus. Amém? Glória a Deus. Diga glória a Deus. Bate palmas e dá glória a Jesus, irmãos. Aleluia. Que o Espírito de Deus continue falando no coração dos irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele quer alegrar. Ele quer alegrar o coração de uma pessoa aqui no nosso meio com algo. Deus quer alegrar o seu coração com algo vindo da parte de Deus. Glória a Deus. Quer a vitória do Senhor? Não. Quer a bênção? Não. Receba, irmão. Bate palmas para Jesus. Aleluia, glória a Jesus. Sexta-feira nós estamos aqui na campanha O Toque do Homem de Branco, ou seja, o toque de Jesus. Quando Jesus tocou no esquife, ele ressuscitou. Quando Jesus tocou na filha de Jairo, ela ressuscitou. E assim vai. Glória a Deus. Então, o toque de Jesus, o toque do Homem de Branco. Sexta-feira, o prosseguimento dessa campanha. Novamente, quarta-feira, aqui, o cantor David louvando o Senhor, na quarta-feira, e o pastor Alessandro pregando a palavra de Deus e orando por todos, amém? Glória a Deus. Então, vamos fazer a oração da fé, para nós ir ao nosso lado. Depois, quem quiser oração com o seu irmão,
pode vir à frente que eu estarei orando em posição de mão por vocês, tá bom? Bom, se porventura alguém de vocês, diga glória a Deus,